E após enfrentar o grupo de heróis chamado Os Campeões, Godzilla está de volta, e dessa vez em Manhattan. E agora ele vai enfrentar o Quarteto Fantástico. Inscreva-se no canal e embarquem comigo para mais uma história. Muito obrigado e vamos nessa! No meio de Manhattan, Godzilla causa um grande engarrafamento e alvoroço. Algumas pessoas acham que se trata de um golpe de publicidade, já outros sabem que se trata de um grande perigo. Acontece que aqui Godzilla está com seu tamanho reduzido, graças ao gás redutor do Hank Pym. Anteriormente, o esquadrão atingiu Godzilla com gás para capturá-lo. O gás reduziu Godzilla a um tamanho minúsculo como o de um rato, mas agora os efeitos do gás estão passando aos poucos e o Godzilla vai retornando ao seu tamanho natural. As buzinas dos carros deixam o Godzilla ainda mais irritado, causando ainda mais pânico e correria. Enquanto isso, a alguns quarteirões de distância, o comandante Dugan e seu segundo em comando e alguns outros estão à procura do Godzilla que foi perdido de vista por eles. Enquanto eles pensam em um plano para localizar o Godzilla, uma multidão surge desesperada correndo. O comandante Dugan manda alguns retornarem para o aeroporto-aviões. Enquanto isso, ele e o restante vão em direção ao Godzilla. Ao encontrá-lo, eles são surpreendidos com o tamanho do lagarto, que ficou ainda maior e está atropelando os carros ao seu redor. Com esse tamanho, eles não possuem uma jaula grande o suficiente. Então, o arqueólogo chamado Gladstone tem a ideia de colocar em prática o seu plano original. Ele quer atrair o Godzilla para um museu onde ele iria estudá-lo. É grande o suficiente para manter o Godzilla preso, mas eles têm receio de que o Godzilla possa destruir todos os artefatos e relíquias preciosas do museu. Mas o Gladstone diz que Godzilla só é destrutivo se ele for provocado. Então eles resolvem arriscar com esse plano. E para atrair o Godzilla até o museu, o segundo em comando, Gabe, tem a ideia de utilizar os sinalizadores pelo caminho, fazendo assim o Godzilla segui-los. Enquanto isso, no edifício Baxter, sede do Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico é interrompido em um de seus experimentos por um chamado do Ben, para mostrar um noticiário onde mostra o pânico da cidade causado pelo Godzilla. Nas notícias, o repórter diz que a polícia, em conjunto com os agentes da SHIELD, isolaram ao redor do museu e estão trabalhando para atrair o Godzilla para lá. Enquanto vê o noticiário, Ben comenta que achava que as histórias do lagarto gigante eram falsas, mas o Reed Richards diz que não, e que o Nick Fury manteve um perfil discreto sobre a entrada do Godzilla em Nova York. O Ben diz que as histórias exageraram no tamanho do Godzilla, mas mal sabe ele que nesse momento o Godzilla está sob os efeitos do gás do Hank Pym e que ele está recuperando o seu tamanho verdadeiro aos poucos. Atualmente, o Godzilla está com 6 metros. E então, o Senhor Fantástico aciona o Johnny e a Sue, e o Quarteto Fantástico se dirige em direção ao Godzilla para combatê-lo. E de volta ao museu, o arqueólogo diz para o oficial que, independente do que o Godzilla fizer, os policiais não devem atirar ou interferir ao ponto de impedir que o Godzilla entre no museu. O oficial tenta manter as pessoas curiosas atrás das barreiras, mas ele diz que não poderá fazer isso a noite toda. Mas nesse momento, um dos policiais avista um dos sinalizadores vindo em direção ao museu. E com ele está o Godzilla. Até esse momento, o plano está dando certo. O arqueólogo Gladstone diz para todos ficarem quietos e sem movimentos bruscos. E então, durante a passagem do Godzilla, um grande silêncio toma conta do local. O plano acaba sendo um sucesso e o Godzilla entra no museu. Enquanto o comandante Dugan e Gabe entram no museu, um policial entra para dizer que eles receberam boas notícias, pois o Quarteto Fantástico está chegando para ajudá-los. Dugan não gosta nada da notícia. Para ele, são só mais alguns palhaços fantasiados para bagunçar o seu trabalho.
O Gabe tenta argumentar dizendo que eles podem ter tido alguns problemas com os campeões anteriormente, mas que o Quarteto Fantástico é mais elegante e experiente. Quando o quarteto entra no museu, Ben e Dugan acabam discutindo, mas são interrompidos pelo Senhor Fantástico, que tenta acalmar os ânimos. A discussão ocorre porque o Ben conhece o jeito rude do Dugan, e ao entrar no local, eles acabaram escutando o Dugan criticando o quarteto. O comandante Dugan não bota muita expectativa no quarteto, mas mesmo assim o Senhor Fantástico consegue convencê-lo a se juntarem para achar o Godzilla, já que o museu é grande e escuro o suficiente para que eles percam o Godzilla de vista. Até porque, atualmente, ele está com 6 metros de altura. Eles chegam até o salão de fósseis. O arqueólogo diz para ninguém tentar nada agressivo quando avistá-lo, porque o Godzilla não é feroz ao menos que se sinta ameaçado. Mas de repente, o Coisa é atingido pela cauda do Godzilla. Isso deixa o Ben furioso e, sem dar ouvidos ao Senhor Fantástico para que ele se acalme, ele vai em direção ao lagarto para atacar. Enquanto isso, o comandante Dugan fica do lado de fora da sala, apenas observando e se divertindo com a situação, já que ele não gosta da interferência dos heróis. O arqueólogo diz para ele fazer alguma coisa e impedi-los, mas Dugan se recusa. Durante a luta, Ben é pego de surpresa pela baforada do Godzilla, e então o Tocha Humana resolve entrar na briga para combater fogo com fogo. A luta se intensifica e eles começam a destruir tudo na sala. O arqueólogo Gladstone entra em desespero, já que ele é responsável pelo local. Novamente, ele pede a ajuda do comandante Dugan para que ele faça alguma coisa para que eles parem de brigar. Vendo a destruição dos fósseis, o Senhor Fantástico e a Sui resolvem entrar na briga. Ele vai tentar prender o Godzilla, enquanto a Mulher Invisível prende o Godzilla em seu campo de força. O plano é manter o Godzilla dentro do campo de força até que ele desmaie por falta de oxigênio. E mesmo com todo o seu esforço, a Sui não consegue manter o Godzilla dentro do campo de força. Sendo mais forte, ele consegue escapar e deixa a Sui atordoada no chão. E enquanto todos voltam seus olhares para a Mulher Invisível caída no chão, o Godzilla segue em frente e vai para outro lugar. O Coisa vai atrás do Godzilla e é surpreendido por outra baforada. A Sui aos poucos vai se recuperando, e então eles retornam a perseguir o Godzilla. O Coisa e o Godzilla se enfrentam na ala de aquários. Ao chegar no local e avistar os dois, a Sui diz para o Ben não golpear o Godzilla, pois ele não sabe o que tem embaixo deles. Mas acaba sendo tarde demais. O Coisa derruba o Godzilla em um grande aquário com tubarões vivos. Os tubarões começam a atacar o Godzilla, e enquanto observa, Ben diz que só queria atordoar o lagarto. E desesperado com toda a destruição do museu e com o que pode acontecer com o Godzilla, o Gladstone diz para que o quarteto faça algo rápido. E sabendo que foi a sua culpa, o Coisa pula dentro do tanque para ajudar o Godzilla e tirá-lo do tanque. Enfurecido, o comandante Dugan diz que já sabia no que poderia acabar acontecendo, deixando o Quarteto Fantástico se meter no assunto. Mas o Ben faz um bom trabalho no tanque e joga o Godzilla para fora de lá, e ele fica meio atordoado no chão. E aproveitando a situação, o Senhor Fantástico isola a cabeça do Godzilla, impedindo a sua respiração. O Ben consegue se livrar dos tubarões dentro do tanque. O Senhor Fantástico diz que o Godzilla ficará inconsciente por um tempo, mas eles devem tomar uma atitude o mais rápido possível, pois mesmo inconsciente, o Godzilla pode aumentar o seu tamanho. Então, o Senhor Fantástico sugere que eles devem levar o lagarto até o edifício Baxter. Mas o Dugan retruca perguntando o que faz a sede do Quarteto Fantástico ser mais ideal do que o museu. O Senhor Fantástico explica que levando o Godzilla eles podem se livrar dele de uma vez por todas. E então já ao amanhecer,
O Quarteto Fantástico parte rebocando o Godzilla até o edifício, na companhia do Dugan. Após a chegada do quarteto com o Godzilla e o Dugan no edifício Baxter, Gabe e os outros chegam e descobrem como o Senhor Fantástico pretende se livrar do Godzilla. Ele usará a máquina do tempo do Dr. Destino. O arqueólogo Gladstone se lamenta dizendo que perder o Godzilla seria uma grande perda para a paleontologia. Mesmo assim, eles entendem, pois Godzilla é magnífico demais para servir como um mero espécime. Enquanto todos observam, Godzilla é colocado sobre a máquina do tempo e Reed Richards define o seu destino. Ele mandará o Godzilla para o período Cretáceo da Era Mesozoica, há 900 milhões de anos atrás. E após definir o cronodestino, a máquina é ligada e inicia a viagem do Godzilla para o passado da Terra. Enquanto todos observam silenciosamente o grande feito da máquina do tempo feita pelo Dr. Destino. O comandante Dugan se sente aliviado por finalmente chegar ao fim de sua caçada ao Godzilla. Por enquanto. E enquanto todos vão embora do local, Sui pergunta para o Reed Richards o porquê ele aparenta estar preocupado. Ele diz que fica imaginando como será o destino do Godzilla dali em diante, e no que pode acontecer com ele e até mesmo com os locais ou inimigos que ele encontrar. Mas a Sui o conforta dizendo o que o próprio Dugan disse anteriormente: essa é a melhor opção para o Godzilla. E então o Godzilla desliza pelo tempo, chegando até o seu destino final. Ao acordar, ele parece meio confuso e se depara com um lugar totalmente diferente e com novos perigos adiante. E daqui pra frente, Godzilla embarca em uma nova aventura, agora no período Cretáceo. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!